Se o seu plano de saúde negou um procedimento, um exame, uma cirurgia, uma internação ou um tratamento, a primeira coisa que você não deve fazer é entrar numa sequência infinita de ligações sem guardar nada. Eu sei que a vontade é ligar, insistir, explicar de novo, pedir pelo amor de Deus, falar com o supervisor, abrir reclamação, repetir a história para 5, 10 atendentes diferentes. Mas escuta isso aqui com calma. Quando o plano nega, você precisa sair da conversa solta e entrar no terreno do documento, porque conversa sem registro some, documento fica, protocolo fica, negativa escrita fica, print fica, data fica. E se o caso precisar de análise jurídica depois, é esse dossiê que vai mostrar o que aconteceu. Eu sou o Elcio Carvalho, advogado especializado em direito da saúde, e nesse vídeo eu vou te explicar o que fazer quando o plano nega cobertura. Protocolo, negativa escrita, reclamação na ANS, NIP e principalmente quando a via administrativa pode não ser suficiente sozinha. Primeiro ponto, peça e guarde protocolo. Protocolo não é detalhe, protocolo é o número que identifica aquele atendimento. Na prática, ele mostra que você falou com a operadora, quando falou, por qual canal falou e sobre qual solicitação. Pela RN 623 da ANS, que passou a valer integralmente em 1º de julho do ano passado, o protocolo deve ser fornecido no início do atendimento. Isso vale para solicitações assistenciais e também para demandas não essenciais. Traduzindo aqui, se você liga para pedir autorização de um procedimento, peça o protocolo. Se você usa o aplicativo, salve a tela. Se você receber e-mail, guarde. Se fala pelo chat, tire print. Não é paranoia, é organização. O plano trabalha com o sistema, protocolo e registro. Você também precisa trabalhar com o registro. Segundo ponto, negativa precisa ser clara. Aqui tem uma mudança importante. A RN 623 reforçou que quando houver negativa de autorização assistencial, a operadora deve reduzir essa negativa a termo, em uma linguagem simples para você entender. Precisa documentar a negativa. E não basta escrever qualquer coisa. A resposta precisa informar o motivo de forma clara, adequada e detalhada, com indicação da cláusula contratual ou do dispositivo legal usado pela operadora. Então, cuidado com resposta genérica. Está em análise, está em auditoria, aguarde retorno. Isso pode até parecer durante o fluxo de análise, mas como resposta final, não resolve o problema. Você precisa saber o que foi negado, por que foi negado, qual regra a operadora está usando e onde isso está registrado. Porque uma negativa sem fundamento claro coloca você num labirinto. E labirinto é exatamente onde o plano quer que você fique. Terceiro ponto. Monte um dossiê simples. Não precisa transformar a sua casa num cartório, mas você precisa juntar o básico. Anote a data do pedido original, guarde o número do protocolo, guarde a negativa escrita se ela existir, guarde o pedido médico, guarde o laudo médico, guarde a carteirinha do seu plano, guarde prints, e-mails, mensagens de aplicativo e qualquer resposta da operadora. Se o problema for reembolso, guarde também nota fiscal, comprovante de pagamento e pedido de reembolso. Se o problema for rede credenciada, guarde o nome dos hospitais, clínicas e profissionais indicados e o motivo pelo qual aquilo não resolveu. Esse dossiê faz duas coisas importantes. Primeiro, ajuda você a reclamar melhor. Segundo, evita que, se precisar de uma avaliação jurídica, você tenha que reconstruir tudo de memória no meio do desespero. Um erro muito comum é achar que o caso melhora só porque você explicou muitas vezes. Não melhora. O que melhora o caso é transformar a história em prova, documentação organizada. Por exemplo, se você diz que o plano demorou, eu preciso saber quando o pedido foi feito, quando houve resposta, qual foi o protocolo e qual era a urgência médica naquele momento. Se você diz que o plano negou sem motivo, eu preciso ver qual foi a justificativa formal. Se você diz que mandaram procurar outro hospital, eu preciso saber qual hospital foi indicado, se ele atendia aquele procedimento, se havia vaga, se era compatível com o quadro clínico e se isso ficou registrado. Percebe aqui a diferença? Uma coisa é a sua sensação, que pode ser absolutamente legítima e eu sei que é. Outra coisa é o documento que permite reconstruir o caminho. No direito da saúde, muitas vezes a organização documental é o que separa uma queixa difícil de entender de uma situação que pode ser analisada com seriedade. Se esse passo a passo já te ajudou, deixa aqui o like no vídeo.
Isso ajuda outras pessoas que estão perdidas com uma negativa do plano a encontrarem esse conteúdo aqui. E comenta aqui embaixo, qual foi a sua maior dúvida? Protocolo? Negativa? NIP? ANS? Qual é? Me ajuda aqui que eu vou fazer conteúdos relacionados a isso. Quarto ponto. O que é a NIP da ANS? NIP significa Notificação de Intermediação Preliminar. Nome complicado, né? Ideia simples. Você registra uma reclamação na ANS. A ANS encaminha essa reclamação para a operadora precisa se manifestar dentro de prazo regulatório e tentar resolver a demanda com o beneficiário. Em demandas assistenciais, a operadora tem até 5 dias úteis para atuar junto ao beneficiário. Em demandas não assistenciais, o prazo é de até 10 dias úteis. Isso pode ajudar bastante em situações em que o problema é falta de resposta, negativa pouco clara, demora administrativa, divergência sobre autorização, reembolso ou rede credenciada. Mas eu preciso ser honesto aqui com você. A NIP não é uma decisão judicial. A NIP não é garantia de autorização. A NIP não é uma mágica de 5 dias. Ela pode ajudar a formalizar o problema, criar rastreabilidade de cobrar manifestação da operadora e alimentar uma fiscalização. Mas ela não substitui uma avaliação individual quando o tempo clínico é crítico. Pensa na NIP como uma via administrativa importante, mas com limite. Ela é boa para tirar o problema da informalidade, ela é boa para obrigar a operadora a responder dentro de um fluxo regulado, ela é boa para criar histórico perante a agência reguladora, mas ela não examina seu prontuário como um médico. Ela não substitui a análise jurídica do contrato, da prescrição médica, da urgência, da jurisprudência aplicável ao seu tipo de caso. E ela também não muda o fato principal. Alguns problemas são administrativos, outros são clínicos e jurídicos ao mesmo tempo. Quando a saúde está em risco agora, o caminho precisa ser pensado com velocidade que o caso exige. Esse ponto aqui é o coração do vídeo. Quando existe urgência, emergência, internação, UTI, cirurgia prestes a ser cancelada, tratamento interrompido ou risco médico relevante, não trate a NIP como uma resposta automática. Ela pode fazer a parte do caminho, mas não basta para resolver sozinha. E dizer isso não é desvalorizar a ANS, é respeitar a realidade e a sua realidade. O tempo administrativo da reclamação não é sempre o mesmo tempo do corpo do paciente. Quinto ponto, pessoal. Qual é a sequência prática? Se o plano negou, faça exatamente assim, ó. Primeiro, peça o protocolo no início do atendimento. Segundo, peça a resposta conclusiva. Terceiro, se houver negativa, guarde a negativa escrita ou solicite disponibilização em formato que permita download ou impressão. Quarto, organize pedido médico, laudo, exames e todos os registros de contato. Quinto, avalie se faz sentido reclamar na ANS, especialmente se o problema ainda pode ser resolvido administrativamente. Sexto, se houver urgência clínica, risco de dano, internação, UTI, cirurgia próxima ou interrupção de tratamento, me peça aqui uma avaliação individual com rapidez. Não para eu te prometer algum resultado, para entender quais caminhos existem, quais documentos faltam e eu te ajudar aqui. Agora preste atenção nisso. O objetivo aqui não é brigar por brigar. O objetivo é parar de agir no escuro. Quando você tem protocolo, negativa escrita, pedido médico e histórico organizado, você deixa de ser uma pessoa desesperada no telefone. Você passa a ter um caso documentado. E caso documentado é muito diferente de reclamação solta lá no plano. Então, se o plano negou a sua cobertura, não aceite uma resposta vaga como se fosse o fim da linha. Peça protocolo, peça uma resposta clara, guarde a negativa, organize os documentos, use a ANS como uma expectativa realista. E se o tempo clínico for crítico, não espere o problema virar tragédia para entender os próximos passos possíveis. Se esse vídeo aqui foi útil, deixa um like, por favor, se inscreva no canal e compartilha com alguém que está enfrentando uma negativa de plano de saúde. E se você já tem protocolo, negativa, pedido médico e laudos, pode enviar sua documentação para uma avaliação inicial aqui do meu escritório. O importante é analisar com calma, com documento e sem promessa vazia.